Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Qual é a eficácia máxima que um freezer pode alcançar, sabendo que em seu interior a temperatura permanece constante em menos 20 graus Celsius e que a temperatura do ambiente externo permanece constante em 25 graus Celsius? Então, galera, a primeira coisa que você tem que perceber é que isso daí se trata de uma máquina frigorífica, né? O freezer se trata de uma máquina frigorífica que tem como objetivo fazer um trabalho para que o calor seja trocado de uma forma que não é natural, ou seja, ele seja retirado da parte que já está mais fria, né, que a gente chama de fonte fria, e seja jogado para a fonte quente. Naturalmente o calor passa do mais quente para o mais frio, é espontâneo, mas a máquina frigorífica força essa troca contrária. Só que a máquina que a gente considera que possui a eficácia máxima é a máquina que opera com o ciclo de Carnot, ou seja, a máquina de Carnot que está sendo falado. Qual é o diferencial dessa máquina para as outras? A quantidade de calor trocada pelas fontes ela é proporcional à temperatura que cada fonte se encontra. O que a gente pode utilizar isso? Com relação à eficácia de uma máquina térmica em geral, ela pode ser calculada como a quantidade de calor que saiu ali da fonte fria, dividido pelo trabalho que a máquina teve que realizar para isso. Nós não temos nem a quantidade de calor da fonte fria, nem o trabalho realizado pela máquina. Sendo que o trabalho ele também pode ser calculado como a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então a gente pode fazer essa substituição ali embaixo, o que não resolve o nosso problema, porque a quantidade de calor da fonte quente e da fonte fria a gente não tem. Então, utilizando essas equações mais gerais, a gente não consegue resolver. Mas por se tratar de uma máquina onde está falando da eficácia máxima, a gente tem que considerar que ela vai funcionar como uma máquina de Carnot. Logo, a quantidade de calor trocada pelas fontes é proporcional às suas temperaturas. Em uma razão, em uma divisão, que é o que nós temos, entre duas grandezas que têm esse fator de proporção, a gente pode substituir uma grandeza pela outra. Em vez de ter calor, eu posso substituir pela temperatura das fontes, já que são coisas proporcionais, são grandezas proporcionais. E as temperaturas das fontes eu tenho da fonte fria é menos 20 graus Celsius, da fonte quente é 25 graus Celsius. Mas tem um problema. Essas temperaturas estão medidas em graus Celsius, que não é a medida do Sistema Internacional de Temperatura. E para essa equação, só permite o Sistema Internacional, que para a temperatura se mede em Kelvin. Então, a gente vai ter que fazer a conversão dessas escalas de temperatura, que estão em Celsius, para a escala Kelvin antes de botar na equação e calcular a eficácia dessa máquina. Então, vamos lá. Começando aí com a temperatura da fonte fria. Se o valor em Celsius é menos 20 graus Celsius, para passar para Kelvin, basta a gente somar 273 unidades. Menos 20 mais 273 dá 253. Então, essa é a medida em Kelvin da temperatura da fonte fria. Agora vamos à fonte quente. Ela tem uma temperatura de 25 graus Celsius. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou passar para Kelvin somando 273 unidades. E 25 mais 273 dá 298 Kelvin. Então agora eu já tenho essas temperaturas nas escalas que são necessárias. Próximo passo é substituir na equação e calcular a eficácia. Então, no lugar da temperatura da fonte fria, eu coloco 253 e da fonte quente 298. E 298 menos 253 é igual
a 45. Então ficou aí para a gente que a eficácia ela é igual a 253 dividido por 45. E se a gente resolver essa divisão, a gente vai obter um valor aproximado a 5,62 unidades. Não é um valor exato, é uma dízima, mas é uma aproximação aceitável. Então essa daí é a nossa resposta, e essa é a eficácia máxima que essa máquina pode alcançar. Lembrando, de novo, a eficácia máxima que uma máquina pode alcançar sempre está associada ao comportamento da máquina de Carnot.